Obrigado, irmãos. Vamos abrir a Bíblia aí em 1 Samuel, capítulo 9. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Berocate, filho de Afias, benjamita, homem de Deus. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele, desde os ombros para cima, sobressaía todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul, e disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salissa, não a acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Vindo eles então a terra de Zuf, Saul disse para seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos. Não suceda que meu pai se preocupe, não suceda que meu pai deixe de se preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Porém, ele lhe disse: nesta cidade há um homem de Deus, e é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos lá agora, mostrar-nos-á porventura o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão dos nossos alforjes se acabou, e presente não temos que levar ao homem de Deus. Que temos? O moço tornou a responder a Saul e disse: eis que tenho ainda em mãos 1/4 de siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde e vamos com o vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: dizes bem, anda, vamos. E foram à cidade onde estava o homem de Deus. Amém. Vamos ficar aqui no versículo 10. Irmãos, eu tenho pensado qual seria o tratamento, qual seria o título mais honroso que uma pessoa pode receber na terra. Para mim, nada é tão honroso, tão nobre, do que ele ser visto, reconhecido como homem de Deus. Ele pode ser um cientista, ele pode ter doutorado, pós-doutorado e outros, pode ser tudo. Mas nada é tão nobre do que ele ser visto como um homem de Deus, do que as mulheres serem vistas como mulheres de Deus. Aqui nós vemos que Deus usa uma situação. Aquelas jumentas do pai de Saul somem, eles saem procurando, já depois de muitos dias, não encontram essas jumentas, e ele diz para o moço: vamos voltar, porque senão meu pai vai ficar preocupado conosco agora. Ele disse: não, nesta cidade mora um homem de Deus, que é muito respeitado, e tudo que ele diz acontece. Irmãos, hoje, como igreja, eu vejo que nós vivemos um momento maravilhoso de anunciarmos o Evangelho e um momento maravilhoso de testemunharmos. Eu chego até a pensar que eu acho que se nós testemunhássemos mais, nós teríamos que pregar menos, porque as pessoas passariam a ver o Evangelho da prática na nossa vida. Mas infelizmente, muitos de nós temos vivido escondido onde nós andamos. Nossos vizinhos não nos conhecem como homens de Deus, nossos colegas de trabalho não sabem disso, por uma questão às vezes de medo, de vergonha de ser exposto. E com isso, quando você chega numa igreja, se aqui hoje fosse um culto normal, com certeza a grande maioria que estaria aqui hoje não seria homens, seria mulheres.
Você vem numa reunião de oração, de intercessão da igreja, é mulheres. Irmãos, nós temos que nos levantar como homens e fazer a diferença no reino de Deus. Nós somos capazes de ensinar os nossos filhos a irem para a escola bíblica, mas nós não vamos. E nós não conhecemos de Bíblia. É aquele que quando o filho fala assim, pai, quem foi que substituiu Moisés? Foi Daniel ou Ezequias? Ele diz, filho, não está na hora de você saber essas coisas, tá? Esse é um assunto para quem está mais tempo na vida cristã. Um dia, quando chegar a hora, eu te falo, porque nem ele sabe. Veja. Um dia, uma mulher estava saindo com o marido para o culto. E o menino suja a roupa, ela disse, bem, eu não vou, nós já estamos atrasados. Você vai, assiste. Ao que você chegar, você me conta o que aconteceu. Eu quero saber. Como a maior parte dos maridos é muito ligado, ele foi. Quando ele volta, a mulher pergunta, e aí? Ele diz, não, eu fui. Eu sei, bem, mas como é que foi lá? Não teve culto. Hein? Pois é, mas o que aconteceu? O pastor pregou. Bem, mas ele pregou o quê? Olha, eu entendi assim. Ele falou do pecado. E se eu não estou enganado, parece que ele não concorda com o pecado, não. Ele diz, mas bem, você não estava lá? Ele disse, olha bem, tem uma coisa. Esses pastores hoje são muito complicados. Eles falam muita coisa, já não entende nada. Ele disse, bem, você foi no culto, o que você fez lá? Muitos de nós saímos da igreja desse jeito. Você sabe que houve culto porque você entrou aqui. Mas nós não saímos daqui com uma lição no nosso coração. Veja, todo homem de Deus que nós encontramos na Bíblia, eles não tinham nada em diferença nossa, meu irmão. Eles eram exatamente igual a nós. Você olha Paulo, Daniel, Moisés, esses homens que Deus usou, esses homens eram exatamente igual a mim e a você. Agora, eles tinham uma coisa que isso sim era diferente. Eles eram comprometidos com Deus. Era a única diferença. Há um versículo na Bíblia que se aquele versículo não tivesse, eu vivia em luta o tempo inteiro. Em Tiago capítulo 5, quando fala assim, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Orou para que não chovesse, não choveu. Orou para que chovesse, choveu. O que ele quer dizer com essa expressão? Sujeito às mesmas paixões que nós. Elias tinha luta, tinha dificuldade, tinha trabalho, tinha dívida, tinha sogra, tinha cunhado. Ou seja, era um homem normal. Ele não era um homem sobrenatural. Mas ele era um homem comprometido com o Senhor. Irmãos, chegou a hora e o tempo de nós fazermos essa diferença. Chegou uma hora, um tempo em que os jovens que estão aqui vão casar daqui a um tempo, saber que ele vai entrar na sua casa para representar a segurança para a sua esposa. Há maridos hoje que a esposa que é a segurança dele. Eu fui falar no encontro de casais. Tinha uma irmã tão cheia que ela não aguentou acabar o encontro. Ela disse, eu quero fazer uma pergunta, pastor. E eu vi que ela estava tensa. Eu falei, minha irmã, ela quer acabar. Ela falou, não, tem que ser agora. Eu falei, o que é, minha irmã? Eu quero que o senhor me fala, o que é que eu faço com o meu marido? Eu falei, mas o que foi? Pastor, esse homem não faz nada dentro de casa. Esse homem é um imprestável. Eu disse, calma, minha irmã, o que é isso? Ele falou, não, sabe o que aconteceu essa semana? 3 horas da manhã, fez um barulho lá fora no quintal. Ela me chamou, bem. Ele me chamou, disse, bem, vai lá fora. Olha lá. Aí eu falei assim, vai ver que ele falou que ia ficar em intercessão, deve ser. É isso, irmãos. Os homens estão retraindo. Eu tenho 33 anos de casado e meio, 4 filhos e 4 netos. Há 32 anos e meio de convertido. E há 32 anos eu lido com família. Sabe qual tem sido a maior dificuldade, a maior luta nossa hoje em lidar com família? É por causa dos homens. Os homens estão passando para a linha de trás. Os homens estão se tornando omissos. O homem é aquele que o filho vem e fala, pai, eu posso subir no pé de manga ali? Aí ele mira bem, acha que é meio perigoso, acha que é bom porque a manga pode vir. Não, vai falar isso com sua mãe, ela que sabe, conversa com ela. Ele joga para a mãe. Por quê? Se a manga chegar e o menino não cair,
beleza, ele vai ajudar a chupar a manga. Se cai, ele vai dizer o quê? Você não tem juízo? Como é que você deixa esse menino subir em pé de manga? Você não vê que ele ia cair? Isso hoje tem sido o procedimento nosso como homem. Omissos. Veja que essa palavra, ela diz que ali existia um homem de Deus, e quando nós olhamos na história desse homem, você vê que esse homem tinha uma família que foi a base, o alicerce, a sustentação do seu ministério, que foi Samuel, foi os pais de Samuel, não é? Você vê que havia dedicação, a Bíblia diz que os pais iam ao templo, os pais oravam, a mãe foi buscar essa bênção lá no templo, então existia um apoio, existia um alicerce espiritual na vida de Samuel, que veio dos pais. Irmãos, deixa eu te perguntar uma coisa. Será que se amanhã, você que tem filho, criança e adolescente, será que amanhã o seu filho vai querer ser um homem de Deus como você é hoje? Como tem sido o seu exemplo de vida para com seu filho? Será que ele é capaz de pegar o telefone e ligar para você e dizer: pai, ore por mim, porque eu sei que o senhor tem intimidade com Deus? Eu estava vendo um tempo atrás um estudo de um pastor americano chamado Barry Denison, que mudou para Israel para conhecer os costumes do povo judaico. Eles queriam entender um pouco daquela cultura. Ele disse que uma coisa que chamou a atenção é que lá também tem os judeus secularizados, que não creem em nada. Mas ele disse que os praticantes, tanto do cristianismo quanto do judaísmo, eles levam a palavra de Deus muito a sério. Então, ele diz que deu sexta-feira, no final da tarde, todo mundo já para de trabalhar. Ele diz que os pais chegam em casa, pegam os filhos homens e vão para a sinagoga. As meninas ficam em casa ajudando a mãe a preparar o jantar, porque não vai cozinhar à noite nem no sábado. Lá o filho vê o pai orando. Lá o filho vê o pai perguntando ao rabino sobre as dúvidas que ele tem. E isso acontece semana após semana. Quando o pai volta para casa, o pai reúne ao redor da mesa com seus filhos e vai chamando filho por filho, vai impondo as mãos sobre a cabeça de cada um deles e vai profetizando: que o Senhor seja com você, meu filho, como foi com Davi, como foi com Samuel, e começa a mencionar o nome daqueles homens que fizeram diferença no reino de Deus. As filhas, ele faz a mesma coisa. Ele diz que o Senhor seja com você, minha filha, como foi com Sara, com Rebeca, com Débora. Ele chama a esposa, ele abraça a esposa e diz: Senhor, obrigado, porque o Senhor disse, feliz é aquele homem que acha uma esposa. O Senhor fala de uma mulher virtuosa, ele profetiza sobre a vida da esposa. Ele disse: isso é que fez e faz com que o povo judeu, tão pequenininho num universo de nações que está ali, seja tão forte. Porque eles guardam os princípios de Deus como algo muito sério. Hoje a maioria dos pais estão transferindo para a igreja educar os seus filhos, ensinar a Bíblia para os seus filhos. Se nós olharmos em Deuteronômio capítulo 6, lá diz: ensinarás o teu filho andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar. O que está explicando? Que não é um ensinar de forma teórica. Ele diz: ao andar, ao deitar, ao levantar, ou seja, é no cotidiano.